Boa tarde, esse é o Inova Saúde Podcast e hoje estamos aqui com duas convidadas super especiais que são terapeutas ocupacionais. Eu tenho muito prazer em receber Adriana Sales e Juliana Ruiz. Bem-vindas! Pi, obrigada por receber a gente aqui. É um prazer estar com você. Tão acolhida, tão gostosinho. Ai, que bom! Que bom que vocês gostaram. Obrigada, Fabi, por nos chamar. Vamos lá, né? Vamos explicar o que vocês fazem, o trabalho de vocês, que é super importante, uma profissão tão bonita. Eu queria que vocês falassem, né? Quem vai começar? Adriana? Pode ser um. Dri, me fala assim, por que que você fez, né, TO? O que te motivou? Aonde você estudou? Os cursos que você fez? Explica pra gente. Tá bom, Fabi. Então, assim, quando eu iniciei a pensar sobre a minha profissão, o que eu ia fazer da vida, foi na escola, né? No terceiro colegial, quando chegam os professores e começam a perguntar, o que vocês querem fazer? O que vocês querem fazer? E aí, eu não fazia ideia do que eu queria e tinha, na época, um tempão atrás, um guia de estudante. Nem Eu sei se lembro, existe isso hoje. lembro. E aí nós começamos a ler, todo mundo na escola lendo, da sala de aula, e uma amiga minha que falou, isso aqui tem a sua cara. E eu não tinha nenhuma referência de terapeuta ocupacional aqui na cidade, porque eu já sou da cidade, então procurei saber se tinha profissionais para a gente poder conversar e compartilhar e tentar entender se era isso mesmo que eu queria. Não tinha, até tinha uma antiga, mas eu não tinha acesso a essa pessoa e não tinha mais nenhuma, e aí não tinha na época Instagram, nada disso para eu ficar pesquisando. Então eu fui pelo que estava ali no guia do estudante e achei que parecia comigo, mas eu entrei na faculdade sem saber se era isso mesmo que eu queria fazer. E na época tinha em Bauru, que foi onde eu fiz a Universidade do Sagrado Coração, e completei meus 4 anos e meio de universidade lá. Depois de lá eu fui fazer, voltei para Peruíbe e já abri o consultório. Então desde 2005 eu tenho um espaço que eu atendo e durante esse percurso todo eu fui fazendo outras formações. Então eu fiz uma pós-graduação em psicomotricidade, eu fiz especializações na área de autismo, que é onde eu mais atendo hoje. Também tenho feito bastante cursos voltados à integração sensorial, terminando uma certificação internacional. Graças a Deus, esse ano tem mais uma etapa que eu vou concluir. Que legal. E outras, assim, que a gente vai colocando e eu falo que a gente vai montando a nossa malinha de ferramentas aí, de estratégias para utilizar com as crianças, né? E aí eu fiz também voltadas em seletividade alimentar, né? Voltadas em crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente vai construindo e vai fazendo cursos e especializações nessa área. Muito legal. Foi muito assim, né, Ju? interessante. E a Ju? Eu também, né, conheci o Guia do Estudante e teve uma feira de profissões na minha... E aí eu tive a oportunidade na escola que eu estudava na época. Mas sou que do não era ABC. aqui. Não, eu sou do ABC. Ah, tá. Né? E aí eu conheci uma TO, conversei com ela, mas de fato é só durante a formação que a gente, né, fala, não, é isso mesmo que eu quero fazer. E eu fui para Campinas, fiz PUC, lá 4 anos de formação também, e emendei no aprimoramento em saúde mental, na atenção básica na época, e depois fiquei trabalhando em Campinas. Fiz especialização com violência doméstica, terceiro setor, né, economia solidária. E aí, quando eu resolvi mudar para Peruíbe, eu também resolvi mudar o nicho de atuação dentro da terapia ocupacional. E comecei a estudar mais o desenvolvimento infantil. E quando cheguei em Peruíbe, eu e Dri já, quando nos conectamos, né, se encontramos, tínhamos o mesmo desejo de estudar integração sensorial. Então, já fomos aí juntas nesse percurso. Também hoje já com formação na certificação de integração sensorial internacional e vários cursos que vão complementando a nossa maletinha aí, como diz a Adri, né? Voltadas para um público específico aí mais neurodivergente, né? Então, uma formação longa, né? Pensando nos anos que a gente foi, né, somando aí
na trajetória de cursos, mas a graduação mesmo são 4 anos, né? E foi em Campinas na época. Certo. Não foi em Bauru. E eu queria que vocês explicassem o que faz um terapeuta ocupacional, porque muita gente não conhece, né? Isso, Muita gente não sabe ainda. É Não porque tem muita é uma informação. profissão que a gente não, ela não fala, né? A palavra dela é diferente de você falar, eu vou no fonoaudiólogo. Aí é a fala, a comunicação, né? Eu vou no oftalmo, já a própria palavra da profissão fala por si só. E a terapia Sim. ocupacional acaba não acontecendo isso, né? Mas se a gente for pensar, faz muito sentido, porque a gente vai falar de ocupações. Então, o terapeuta ocupacional, desde a infância até o idoso, nós vamos pensar em ocupações. E aí, meu nicho, né, que é a infância, eu acabo pensando quais são as ocupações de uma criança. E tudo aquilo que ela tiver com uma defasagem nas áreas ocupacionais dela, o terapeuta ocupacional é elegível para ser trabalhado com essa criança. Então, aí a gente tem o brincar, que é a principal ocupação da criança, as atividades de vida diária. Então, se ela tem uma dificuldade de alimentação, vestuário, higiene, né, o terapeuta ocupacional vai atuar também. E no seu convívio social, na sua troca com os seus pares, né, se teve alguma dificuldade aí na escola, tem alguma questão acontecendo na escrita, né, ou numa cópia, uma dificuldade de aprendizagem, o terapeuta ocupacional também vai poder trabalhar com essa criança. Certo. E aí também tem o adulto, né? O objeto de estudo da TO é a ciência da ocupação, né? E o nosso fazer, ele tá no nosso cotidiano. Então, a terapeuta ocupacional, ela vai olhar para a qualidade desse cotidiano. O quanto que essa pessoa está conseguindo realizar as atividades de acordo com a necessidade, com a demanda, ou às vezes até com o querer, né? Porque às vezes a pessoa tem ali uma motivação para fazer tal coisa e não tem a habilidade. Então a gente vai trabalhar nessa habilidade. Às vezes a pessoa já tem habilidade e por algum motivo da vida, um acidente, alguma situação, ela perdeu essa habilidade. Então a gente retoma também na área mais pensando em reabilitação, né? Então a terapeuta ocupacional, ela pode trabalhar com a aquisição, com a reabilitação das habilidades aí, motoras, né, cognitivas, em relação às atividades da vida. Do funcionamento, do né? funcionamento. Então, Do ser humano. atividades de vida diária, as atividades de vida prática, que é o trabalho, o lazer, né? Como essa pessoa consegue circular, funcionar, né? No cotidiano seu dia a dia. dela. Então vamos para a parte prática, assim. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Sei lá, uma criança autista, TEA, né? Que tem dificuldades na escola, por exemplo, né? No aprendizado, de foco, de concentração. O que vocês trabalham? Como que vocês abordam assim essa criança? Provavelmente essa criança vai ter algumas dificuldades dentro do ambiente escolar. Então, se ela tem uma dificuldade de comunicação, né, de falar, de se comunicar com o outro, provavelmente ela vai precisar ter um fonoaudiólogo junto da equipe. Se ela tem uma dificuldade de agitação, de movimento, pode ser que ela precise de um terapeuta ocupacional para que ela consiga permanecer sentada no ambiente, consiga ter atenção numa atividade. Então, nós, dentro da escola, a gente pode orientar as estratégias que a professora precisa começar a fazer com ela, colocar um equipamento, às vezes, numa cadeira, né, usar das rotinas da escola, às vezes de pistas visuais, coisas que ela vão estar utilizando com essa criança para que ela consiga manter o foco. Inclusive, a gente passa a orientação do local onde é mais adequado para ela sentar, para que ela consiga fazer uma cópia ou ficar atenta, né, e não prestar atenção nos outros. Então, a gente vai dando essas orientações dentro da escola. Em contrapartida, dentro da terapia, né, a gente vai fazer atividades, estratégias para que ela consiga permanecer mais tempo dentro de uma atividade mesmo, dentro de uma brincadeira, né? E lá no nosso espaço é tudo muito do brincar. Então, a gente tem lá praticamente um parquinho, né? Explora muito o lúdico. Muito, né? Muito. Lá a gente tem piscina de bolinha, escorregador, trapézio, escalada, lycras. Tem um monte de objetos lá que a gente pendura e as crianças conseguem fazer todas as atividades possíveis aí para o corpinho dela. Tudo para que ela consiga
ganhar alguns objetivos que a gente traça junto com a família. E a terapia é individual ou é em grupo? Como que funciona? É individual, né? É centrada no cliente ali, né? A gente também tem essa abordagem que é centrada na família. Que a gente atende uma pessoa, um indivíduo dessa família. Mas a gente está mexendo na dinâmica da família toda, né? Sim. Então a gente vai precisar daí da escuta da mãe, do pai, da professora, da avó, se for o caso, né? Então a gente soma aí a família toda nesse atendimento mesmo, para que a meta, né, o objetivo dessa família se cumpra, que a gente chegue aí. E vocês entram em contato com a professora, então? Sim, a gente faz visita escolar. Geralmente a gente tenta fazer 2 vezes ao ano, se a gente vai ficar, né, um período maior com essa criança. Geralmente é abril, maio, que a professora já conhece a criança, já tem um pouco de histórico para falar dela, e a gente também, e aí a gente faz essas orientações, e quando necessário, se precisar, tá vendo que tá tendo alguma dificuldade, a gente vai conversar, por exemplo, se ela faz aula de natação, a gente vai lá na escola de natação. Eu já tive casos de Que legal. conversar com o professor de jiu-jitsu quando necessário. Então, de acordo com as necessidades daquela criança, porque a gente indica, né, as atividades que são importantes para o desenvolvimento dessa criança, aí a gente vai também para esses contextos aí, para ampliar mesmo, porque Muito o nosso bom. objetivo não é dentro do consultório, é que ele consiga fazer tudo fora do consultório. Ganhar mais independência possível, né? Isso, mas Autonomia e independência são as palavras aí que a gente Legal, muito bom. E qual é o perfil dos pacientes de vocês? Não sei, você atende mais criança, a Ju atende criança e atende adulto também. Qual que é Isso, o perfil? na minha trajetória de atendimento, assim, né, do que eu já fiz na minha vida aí como terapeuta ocupacional, logo no início da carreira, eu tinha atendido idoso, atendia adolescente, adulto, infância, e aí a gente vai tentando ver o que combina mais com a gente, que dá mais certo, o que pra gente... E aí a gente vai começando a fazer os cursos, né? Então eu já tive bastante outras clientelas, outros atendidos, mas hoje eu estou com crianças de 0 a 12 anos, né? E essas crianças têm algum diagnóstico, as que vêm me procurar. Então elas têm, na sua grande maioria, ou T21, que é o antigo síndrome de Down, que falava, que é a trissomia do 21. Tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e algumas crianças com a microcefalia ou a paralisia cerebral, né? E são essas as crianças que acabam me procurando mais. E a Ju já... eu já tenho um percurso mais na área do adulto, né? Então, eu trabalhei por 20 anos em saúde mental dentro de CAPS, Hospital Geral, Enfermaria de Psiquiatria. E aí, quando eu comecei a estudar a integração sensorial, eu comecei a somar e eu tenho também um perfil mais direcionado para os adolescentes e jovens adultos aí, né? Então, hoje a gente faz bem esse bate-bola de eu atender aí as crianças um pouquinho maiores ou os adolescentes e atendo jovens adultos também, né? Legal. Atendo hoje adultos com diagnóstico tardio, né? Que entenderam que estão dentro do espectro depois da vida adulta. Então, a gente faz esse tipo de suporte também. E é comum isso? É comum a pessoa adulta receber um diagnóstico de TEA, né? Eu sou autista. Acontece isso, o TDAH. Hoje a gente, né, assim, vamos pensar de 10, 15 anos para cá, a gente tem muito mais profissionais atualizados e atuando mesmo na área, né, do autismo com maior qualidade. Então, a gente esbarra aí em situações que eram características da pessoa, mas que vão dificultando a funcionalidade dela. E olhar para isso como um diagnóstico, muitas vezes traz aí a solução para essa pessoa, né? De entender, nossa, então o meu funcionamento é diferente. E aí eu aprender o meu funcionamento vai me trazer mais autonomia, né? E o que tem acontecido é que às vezes os pais que vêm trazer as crianças identificam alguns pontos que a criança tem apresentado neles. E aí eles começam a fazer a investigação. Até então não tinha, aí começa, puxa, mas isso que ele faz eu fazia. Então aí começa a buscar a investigação e acaba tendo o diagnóstico tardio
agora depois que o filho já apresentou o diagnóstico mesmo, né? Então tem acontecido muito isso, muito. De entender, né? Interessante. Do adulto entender que ele estava ali pertinho também, né? Às vezes não tem o diagnóstico, mas tem o espectro ampliado que a gente fala, né? Que é essa, Do tem fenótipo, né? Mais ampliado. essas características aí, mas que não Queria que fecham o diagnóstico. vocês explicassem isso para as pessoas entenderem, porque muita gente não entende, né? Não sabe o que que é isso do fenótipo, dessa abrangência do espectro. Vocês podem falar, por favor? Então vamos lá. São 3 características importantes que fecham o diagnóstico, né? Então, para se fechar o diagnóstico, precisa ter essas 3, que é a dificuldade de comunicação, comportamentos repetitivos e estereotipados, e a dificuldade em fala mesmo, né? A comunicação inicial seria a comunicação social que eu falo, a dificuldade social. Então, tendo esses 3, é uma criança que pode ter o diagnóstico do transtorno do espectro autista. As outras características que as pessoas falam, mas ele põe a mão no ouvido, ou ele anda na ponta do pé, são características que pode ou não a criança ter. Alterações sensoriais, por exemplo. Alterações sensoriais também. Tipo, não necessariamente. Mas assim, 90% das crianças que têm o transtorno do espectro autista vai ter uma alteração sensorial. Mas não é 100%. Então, nem sempre ela tem essa alteração, né? E aí, diante disso, tem outras características que apresentam que vai somando a esse diagnóstico, né? A dificuldade, como eu disse, auditiva, né? Hipersensível, a ponta de pé, às vezes uma dificuldade com alimentação. Tem alguns outros pontos que vão aparecendo durante aí o diagnóstico e aí a pessoa adulta consegue ver só essas características, mas ele não tem as 3, né? Ele tem 2 dessas 3. Então, aí ela não fecha um diagnóstico de autismo, mas tem bastante característica, né? Tá. Por exemplo, a questão também do cognitivo, né? Tem crianças que são bastante... Tem um hiperfoco com coisas, por exemplo, dinossauro. Aí sabe tudo do dinossauro, né? Ou hiperfoco de letras e números. Então, desde pequenininho já começa a apresentar conhecer essas letras, né? Antes da etapa. Então, tem essas características também que se somam, né? E como não é um diagnóstico que é pautado em exames, né? É um diagnóstico de observação ali de uma equipe, então fica um pouco mais difícil, às vezes, quando as características não são muito nítidas, muito claras. E de acordo com a vida passar e a pessoa ir crescendo, as características, elas podem aí... ficar mais claras, Se né? intensificar, né? Se intensificar. As dificuldades, né? Os prejuízos. Ou senão as pessoas vão escondendo essas dificuldades, vão tentando camuflar isso e aí viram só um sofrimento para aquela pessoa, né? Que é importante marcar que o diagnóstico ele é importante para quem tem prejuízo, né? Então, se a pessoa está tendo um prejuízo da sua funcionalidade, ela precisa entender da onde está vindo esse prejuízo, né? E aí o diagnóstico acaba sendo uma linha de cuidado, né? E não como um ponto final, né? Pelo contrário. Exato. Eu queria que você repetisse as 3 características. A primeira qual que é? Comunicação social, né? A gente fala da habilidades sociais, né? Então, por exemplo, o contato visual faz com que a gente consiga fazer alguma comunicação sem ser a fala. Então, às vezes eu dou uma olhada, né? Às vezes eu dou uma apontada. Então, essa comunicação social, desde pequenininho, isso já tem que estar acontecendo, né? Eu precisar de alguma coisa, eu apontar, mesmo que eu não fale. Isso é social, né? A segunda é comportamentos estereotipados e repetitivos. Então, a gente tem crianças que fazem flaps, tem crianças que fazem movimento de corpo, né? Tem crianças que ficam balançando mais o pé. Os interesses restritos, né? Os interesses restritos são coisas que eles gostam bastante só de uma coisa, né? Então, conhece tudo sobre o dinossauro, como eu te disse. E aí tem aquela coisa da repetitividade. Então, assim, coloca tudo alinhado, né? Sempre do mesmo jeito. Se você faz diferente, a criança pode entrar numa crise. Então, isso tem a ver com os comportamentos repetitivos e estereotipados. E o terceiro é atraso de fala. A linguagem mesmo. A linguagem mesmo. Quando a Demora para falar. Isso. Ou fala tudo muito cedo, né? Então, assim, tudo que tira do comum, né? Ou muito ou sem nada.
uma criança com 2 anos falando frases super rebuscadas, com palavras difíceis. Isso pode chamar atenção, porque a gente tem ali uma característica de linguagem atípica para aquela fase de desenvolvimento. E às vezes a família acha o máximo, né? E super, né? Nossa, que legal. E ok. É legal, mas a gente precisa ver se está tendo algum prejuízo em outras áreas. Aí Entender que essa diferença aí pode trazer algum prejuízo em outra área, né? Certo. Interessante. E aí, eu queria que você falasse, Ju, do adulto. Como é um adulto que te procura, por exemplo? Hoje, os adultos que chegam até mim ou são muito graves, né, que a gente fala nível 3 de suporte, que aí a família precisa de uma manutenção de terapia pela vida toda, né, para uma organização mesmo desse cotidiano, ou os adultos e adolescentes nível 1 de suporte, né, que são os adolescentes e adultos que a gente pensa assim, são diferentes, têm uma dificuldade do trato de habilidade social, mas estão circulando na sociedade, estão trabalhando, estão estudando. E algo incomoda, né? E tem algumas barreiras, né? Eu queria que vocês explicassem melhor a Masterclass, porque eu não entendi direito. Masterclass é uma ideia aí de compartilhar conhecimento, né? Em uma aula curta de 3 horas, que a gente conta aí com material, né? É material, coffee break, né? Tem toda uma explicação para os professores sobre as dinâmicas aí da sala de aula, comunicação alternativa. Nós somos 2 terapeutas ocupacionais, mais uma fonoaudióloga. Nós estamos abrindo as vagas agora para o mês de junho, né? São poucas vagas, porque o nosso espaço também não comporta muitas pessoas. Então, a gente gente vai abrir aí o primeiro lote. Quem tiver interesse, pode entrar nas nossas redes sociais. A gente vai estar entrando em contato e fazendo as primeiras perguntas para iniciar o curso Masterclass para professores de acomodações sensoriais e de comunicação alternativa. É importante frisar que são estratégias práticas, então é para pôr a mão na massa mesmo e a partir daí já conseguir levar para o seu cotidiano as estratégias e ter uma vida melhor aí. Nossa, sensacional isso, uma ideia muito boa mesmo. Sucesso para vocês aí, pessoal. Aproveitem, hein? Vai ser muito legal. O preço é R$ 197 e nós estamos fazendo o valor promocional agora na pré-venda por R$ 107. Muito bom, o preço está excelente aí, pessoal. Vamos participar. Parabéns, meninas, parabéns mesmo. Obrigada, gratidão. Obrigada. Tem uma lembrancinha do Inova Saúde Podcast presente para as duas. Obrigada. Que delícia. Obrigada, muito obrigada. Que delícia. Voltem sempre. Apareça lá também. Aparecerei para visitar. Conhecer. Com certeza.